Bom dia aí, pessoal, iniciando mais uma aula do canal. A aula hoje é de expressões numéricas, sexto ano, com os números naturais, beleza? O que acontece? Desde a primeira série você aprendeu conta de mais, depois veio conta de menos, e aí já criaram uma pequena expressão. O que vem a ser uma expressão, rapidamente explicando? O que você ouve? A liberdade de expressão é a liberdade de você expor o que você pensa. E como que você expõe? Na maioria das vezes, através de palavras. Você coloca várias palavras e conexões entre elas para que a pessoa entenda. Não é assim que você se expressa? Expressões numéricas é a mesma coisa. Vários números, entendeu? E entre eles tem os conectores, que são os sinais, e dentro ali você vai ter as operações. Então você aprendeu mais, depois menos, e aí você já aprendeu conta de mais junto com menos, na mesma conta, divisão, multiplicação, tabuada, depois na mesma conta. A primeira expressão que a gente aprende é usando as 4 operações, tá? E aí que nós vamos ter os conectores e os sequenciadores. Quem são os sequenciadores? Parênteses, colchetes e chaves, beleza? É uma brincadeira, né? Quando vem os parentes na sua casa, você esconde os colchões e tranca as portas com as chaves. Era uma coisa que eu ouvi uma vez, tá? Então, aqui é a sequência dos símbolos, que vai te dar uma sequência para você fazer a conta. Mas antes de você ter esses símbolos, você precisa aprender as 4 operações e aprender a sequência que você deve fazer elas. Você não pode começar como você está lendo aqui, ó, da esquerda para a direita, não. Existe uma sequência obrigatória nas expressões numéricas, que são potenciação e raízes, vezes multiplicação e divisão, mais e menos, que é adição e subtração, certo? Mas, quando você começa no sexto ano, você não aprende essas potências e raízes. Você não aprende, você só aprende vezes e divisão, mais e menos. E você fica praticando, e não vai ser diferente aqui na nossa videoaula. Por isso que ela vai ter 3 videoaulas, de uma média ali de 5 a 10 minutos cada videoaula. E a última videoaula vai ser feita no computador. Vai ser uma diferente, não vai ser eu explicando aqui na minha lousinha, né? Nas minhas folhas, vai ser no computador. Né, no programa chamado Paintbrush, que você tem aí, é o Paint do seu computador, é ótimo para explicar expressões. Nós vamos fazer as primeiras com as 4 operações, tá? Depois algumas já com as 6 operações, porém sem os conectores, que são os parentes, os colchetes e as chaves. Primeiro você tem que saber essas, tá? Então vamos lá. Vamos ao que interessa, porque senão a gente passa muito tempo falando. O importante são os exercícios aqui. Então vamos lá. Ó, você tem aqui, ó, uma expressão. 2 mais 1 que multiplica 5. Como faz? Eu vou deixar aqui do lado o meu passo a passo e as minhas dicas para eu poder saber. Bom, potência e raiz não tem. Vezes e divisão tem? Tem. Olha lá o vezes, ó. Então eu sempre brinquei que esse vezes é uma baratinha e toda vez que a gente vê uma barata a gente não fica triste, a gente dá um sorriso, tá? Porque a gente não tem medo. Então eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então vamos lá, 2 repete, ó, mais repete. E eu vou fazer essa multiplicação, 2 mais 5, que dá 7. Beleza? Agora eu vou pôr um pequeno conector aqui, um parênteses, só para você ver a diferença. O que significa o parênteses? Que eu tenho que fazer o que está dentro dele primeiro. Eu tenho que transformar o que está dentro dele em um único número e depois fazer ele desaparecer. Então vamos lá, ó. Copio tudo com ele vazio, ó. Tá vendo? Copiei com ele vazio, ó. Pego a continha que está dentro dele, coloco aqui do ladinho. É uma continha simples demais, eu faço, deu 3. Ponho aqui dentro do parênteses, desapareço com o parênteses. Como assim desapareço? No sexto ano você pode desaparecer, simplesmente ir lá e apagar quando você tem um único número aqui dentro. No sétimo ano não vai poder. Tem algumas regrinhas para esse parênteses desaparecer, que você vai aprender só no sétimo ano. Então, 15. Viu como deu um resultado diferente? Ó? Só o fato de eu ter colocado esse parênteses. Então, o que indicou o parênteses? Que eu queria que você fizesse essa conta de mais primeiro. Professor, mas não tem que fazer vezes primeiro? Sim.
Porém, quando eu ponho parênteses, eu transformo o interior do parênteses numa expressão separada. Uma nova expressão que é feita lá. Então eu tô falando, eu quero ali primeiro. Agora, quando não tem, você tem que usar as regrinhas, beleza? Então vamos lá. São exercícios, pessoal. Treinar, fazer listas e listas. Eu sei que todo mundo não gosta, mas só assim. Olha lá, mesma coisa, ó. Deixa eu pôr aqui do lado meu lembrete. Vamos lá. Bom, potência e raiz não tem, vezes e divisão. Tem uma divisão aqui, então eu vou ter que fazer ela primeiro. Então, ó, 2 mais 4 dividido por 2 é 2. Olha lá, resolvi a divisão, 4. Beleza? Aqui eu não coloquei parênteses, são só as operações. Olha essa conta aqui, ó. Puxa, aí já ficou maior. Tem problema. Vamos lá, vezes. Tem aqui vezes e aqui divisão. Então eu sempre ponho um sorrisinho assim, ó. Sorrisinho nas baratas, ó. E aí eu copio o que tá, ó. Devo 3. Professor, um número negativo no sexto ano não tem. O meu sexto ano tem, que eu ensino. As respostas podem não dar número negativo, mas eu ensino o aluno a fazer uma expressão quando tem um menos na frente. A gente vai relembrar aqui como faz, tá? 4, mas essas contas geralmente não aparecem no sexto ano. O menos significa que eu devo 3. E o mais significa que eu tenho. Então, se eu tenho 5 e devo 3, eu vou ficar com 2. É só você trocar a ordem que vira uma conta normal, ó. Troca a ordem, põe o menos para cá, ó. Pronto, virou uma conta de menos normal de sexto ano. Beleza? E aí, vamos lá. Agora uma nova expressão. Essa aqui já tem uma novidade, que é qual? As raízes e as potências. Nossa, agora vai ser difícil. Não. Não esqueça que você tem que ser fera em raiz e em potência para chegar aqui nas expressões, viu? Tô considerando que você já sabe tudo. Então, primeiro, você tem que fazer as potências e as raízes. Então, aqui tem potência, eu vou calcular, ó. 4 mais raiz quadrada de 16 é 4, mais esta potência é 8, vezes a raiz quadrada de 25 é 5. Perceba que eu só calculei potências e raízes. Não pode fazer mais nenhuma operação. Agora que vem vezes e divisão. Divisão não tem, vezes só tem essa aqui, ó. Beleza? Vou fazer aqui na frente. Ficou 4 mais 4 e aquela multiplicação ali que dá 8 vezes 5, 40. E agora uma continha de mais simples, 48. Beleza? Super simples. Você tem que ser fera nessas contas aqui. Não tem parênteses ainda, mas quando tiver, essas contas estarão dentro do parênteses, basta você tirar do parênteses e fazer. Beleza? Bom, eu não tenho como dar todos os exemplos possíveis e que existem, tá? É na prática que você vai lá, vai tendo problemas para fazer, de repente, um exercício, né? E aí você vai praticando, vai esbarrando às vezes, tendo que voltar, até você ficar fera e fazer qualquer um. Meus alunos do sexto ano, quando se dedicam, eles conseguem sair fazendo praticamente 90% dos que aparecem por aí, tá? Vamos lá, aqui, mesma coisa, ó. Potências e raízes primeiro. Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 9 é 3. Todo número elevado a zero é 1. Puxa, isso aí é potência, tem que ser fera em potência. Agora tem uma diferencinha esse. Tem uma operação dentro da raiz. Então eu ainda não vou poder calcular essa raiz. Eu vou ter que fazer a operação, tá? Aqui eu já vinha calculando, mas sempre você tem que transformar um número só aqui dentro. No caso aqui, pessoal, vai dar 5. E raiz de 5 não existe. E aí, foi isso que eu queria mesmo que acontecesse. E agora, professor, que raiz não existe? Eu vou ter que parar a conta? Não. Você vai fazer, você vai somar esses 3, que é uma conta de mais normal, que tira raiz de 5. Você vai deixar ela sem calcular. E esse 8 e esse 5 nunca vai se fundir, tá? Número que não tem raiz vai ficar desse jeito aqui, ó. Professor, pode colocar aproximado? Não pode. Tá? Só se você quiser saber uma medida, mas nesse caso aqui, não pode. Beleza? Então, ó, acabou aqui, ó. Eu não quis colocar uma raiz exata aqui, para você ver que pode acontecer e a conta acaba aqui, ó. Tá? E se tivesse outras raízes aqui com raiz, ia poder somar? Depende. Aí são outras regras. Geralmente não aparece no sexto. No sexto, a maioria das raízes que a gente dá são exatas. Beleza? Mas se aparecer... Olha essa expressãozinha aqui, ó. Essa ficou bem complicada, porque é raiz dentro de raiz. Então, quer uma dica? De dentro
para fora. Todas as expressões têm esse aqui, ó, de dentro para fora. Então, simplesmente, eu vou pôr essa raizona grandona, 2 mais essa outra raiz, 2 mais, pronto. Agora eu vou calcular essa raiz aqui, ó. Quanto que é a raiz de 4? 2. Agora, beleza. Agora eu vou fazer a outra raiz, só que tem uma continha dentro. Mesma coisa, eu vou lá, ó. Vou pegar aquela continha que tá ali dentro e vou transformar num único número, ó. Agora, de novo, tá vendo? Você não pode ter preguiça de fazer todas as passagens, ó. Quanto que é a raiz desse 4? Dúvida, e se não fosse 4, fosse um número sem raiz? Aí para a conta. Olha lá, ó. Agora eu calculo. Pronto, 2. Entendeu? Não é uma conta difícil, tá? O ideal é que você vai pegando esses desafios aí por aí, raiz com raiz, raiz dentro, raiz fora, raiz na metade, para você poder ir desenvolvendo, beleza? Tá acabando a aula já, falta só esta folha aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Só que agora eu coloquei todas as operações, tá? As 6 operações, mesma coisa, vamos lá? Primeiro, potências e raízes. 2 à quinta é 32, cuidado para não meter um 10 aqui, hein? 4, 1 elevado a 100, 1, menos raiz de 36, 6, dividido por 3. Olha lá, ó, ficou mais fácil agora. Até na sua aula que você está aprendendo já é mais fácil. Ó, 32, agora são vezes e divisão. Sorrisinho da barata, menos sorrisinho das duas baratas. E agora você vai fazer na conta. 32 mais 4, 36, que tira 2, 34. Aqui uma raiz, com uma conta dentro. Isso aqui a gente já falou. É só eu calcular a conta de dentro. Mas como que eu calculo a conta de dentro? Não precisa... Aí deu confusão, ó. Não é potência e raiz? Como que eu vou calcular essa raiz? Pessoal, isso aqui é como se aqui tivesse um parênteses, que agora você vai aprender, tá? Eu tenho que transformar isso num número só, porque só existe raiz quadrada de um número só, ali dentro, beleza? Então eu vou calcular o daqui de dentro só. 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes... Ah, opa, primeiro, vamos obedecer, professor. Primeiro a potência, ó. Agora, ó, eu tô obedecendo a regra aqui dentro, ó. 16 mais 10. Quase tava fazendo de cabeça, porque o professor tem costume de fazer conta sempre de cabeça. Beleza? Somando ali dentro, deu raiz de 20. Eita, professor, você errou. Aqui é menos, ó. Desculpa. 26 menos 1, 25. Opa, que da hora. Raiz quadrada de 25, 5, ó. Tá? Você vê como um pequeno deslize aqui, a gente troca o sinal, erra a conta. Até professor faz isso, tá bom? Então, basicamente, pessoal, resumindo, antes de entrar parênteses, colchetes e chaves, você tem que saber fazer essas contas, as operações, tá? Porque se você não souber, o que vai acontecer? Quando aparecer nossas contas enormes, ó, olha aqui uma conta que a gente vai fazer na última aula, ó. Olha o tamanho da conta. Ah, é muito difícil, nunca vou conseguir fazer. Pelo contrário, elas são pequenas contas, ó. Olha lá, essa continha você sabe fazer. Essa continha você sabe fazer. Então, você vai pegar essa conta bem difícil, vai transformar em pequenas fáceis e ir substituindo. Mas isso a gente vai ver na nossa aula 2 sobre expressões numéricas agora com os nossos parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Eu espero que você tenha aprendido. Sempre pausa as aulas e copia essas coisas, copia os exercícios numa folha, tenta fazer sozinho amanhã. Você assiste a videoaula hoje, deixa os exercícios anotados e tenta fazer amanhã. Beleza? Até a próxima aula.